Olá, bem-vindos ao The Explainer. Hoje o papo é reto. Contracepção. A gente vai desvendar de vez como é que os métodos funcionam dentro do nosso corpo para impedir uma gravidez. Bora entender essa ciência? Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se evita uma gravidez? Pode parecer simples, mas olha, a biologia por trás disso é incrível. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: sacar os mecanismos que fazem a contracepção funcionar. Então tá pronto? Vamos lá. Então, para a gente entender como impedir uma gravidez, primeiro a gente precisa entender como ela acontece. É uma jornada, sabe? E existem 3 momentos-chave, 3 pontos onde um método contraceptivo pode, digamos, entrar em ação. Funciona assim, ó. Primeiro, tem a ovulação. É quando o ovário solta um óvulo. Depois vem a fecundação. É o famoso encontro do espermatozoide com o óvulo, que rola lá na tuba uterina. E por último, se tudo deu certo para eles, tem a implantação. É quando o embrião se gruda na parede do útero para começar a crescer. E aí que tá o pulo do gato. Todo santo método contraceptivo que existe funciona mirando em pelo menos uma dessas 3 etapas. É basicamente isso. Cada um escolhe um ponto diferente dessa jornada para botar uma placa de pare e dizer: opa, daqui não passa. Vamos começar com a primeira estratégia, que é a mais fácil de entender: a barreira física. A lógica é simples. Se o espermatozoide não consegue chegar no óvulo, não tem encontro, não tem fecundação, fim de papo. E o exemplo clássico disso, a camisinha. Pensa nela como um segurança na porta da balada. Ela cria uma barreira ali, de látex, e simplesmente não deixa o sêmen entrar no útero. E olha, um detalhe super importante. É o único método que faz jornada dupla. Além de evitar a gravidez, também protege contra a maioria das ISTs. Isso é fundamental. Beleza, essa foi a barreira física. Agora vamos para a segunda estratégia, que é bem diferente. Ela age de dentro para fora. É a regulação hormonal. Aqui, em vez de um bloqueio, a gente usa os próprios sinais do corpo para impedir que a concepção aconteça. O que os métodos hormonais, tipo a pílula, fazem na maioria das vezes? Eles basicamente colocam os ovários em modo de espera. É isso mesmo. Eles usam hormônios que dão um toque para o cérebro e falam: ei, relaxa, não precisa liberar óvulo esse mês não. Tá tudo sob controle. E o legal da pílula é que ela não confia em uma coisa só. É tipo uma defesa com 3 camadas. O plano A é barrar a ovulação. Mas se algum passar, tem o plano B. Ela deixa o muco do colo do útero mais grosso, vira tipo uma areia movediça para os espermatozoides. E ainda tem o plano C. Ela também muda a parede do útero, para que mesmo que ocorra a fecundação, o embrião não consiga se fixar. É uma fortaleza. Tá, mas e se você não quer ter que lembrar de tomar algo todo dia? Bom, para isso existe a estratégia número 3. Os métodos de longa duração. A mágica deles está na praticidade e na eficácia altíssima, justamente porque tiram da equação o principal fator de erro: a gente. E quando eu digo longa duração, é longa mesmo. A gente está falando de uma proteção que pode durar anos. Imagina, métodos como o DIU hormonal ou implante te dão uma tranquilidade de 3, 5, às vezes até mais anos. É o que a gente chama de contracepção instalou, esqueceu. E eles nem funcionam do mesmo jeito. O DIU de cobre, por exemplo, é 0 hormônio. Ele libera íons de cobre ali no útero que criam um ambiente bem hostil para os espermatozoides. Eles não conseguem nadar direito. Já o implante é outra história. É um bastãozinho minúsculo que vai sob a pele do braço e libera um hormônio aos pouquinhos. O trabalho dele é parecido com o da pílula: impedir a ovulação. Ok, então, até agora a gente viu a teoria, o como deveria ser. Mas agora a gente precisa falar de uma coisa importantíssima: a diferença gigantesca que existe entre a teoria e a vida real. E é essa diferença que define o quão eficaz um método é de verdade, no dia a dia. Para medir essa eficácia, os cientistas usam uma coisa chamada índice de Pearl. O nome é chique, mas a ideia é simples. Pensa assim: ele mostra, de cada 100 mulheres usando um método durante um ano, quantas acabaram engravidando. Então, a regra é fácil: quanto menor o número, mais eficaz é o método. E é aqui que o negócio fica sério. A gente precisa entender a diferença entre o uso perfeito e o uso típico. O uso perfeito é o cenário ideal, de laboratório, sabe? Usando o método certinho toda santa vez. Já o uso típico, bom, o uso típico somos nós. É a vida real, com o esquecimento da pílula, a pressa, o erro na hora de usar. E acredite, a diferença entre os dois pode ser absurda. Olha só, esse gráfico da pílula é o exemplo perfeito. No uso perfeito, a taxa de falha é de 0,3%, mínima. Agora, olha o que acontece no uso típico, no mundo real. Esse número pula para 9%. 9%. Isso quer dizer que, na prática, de cada 100 mulheres que tomam pílula, 9 podem engravidar em um ano.
É uma diferença brutal. O fator humano muda tudo. Agora dá uma olhada nessa tabela. Repara numa coisa. Olha o implante e o DIU de cobre. As taxas de falha do uso perfeito e do uso típico são quase iguais, coladinhas uma na outra. Por quê? Simples, porque eles não dependem que você lembre de fazer algo todo dia. Agora olha a camisinha. A diferença é enorme. Pula de 2% de falha no uso perfeito para 18% no uso típico. Isso mostra o quanto o jeito de usar impacta a eficácia de verdade. Certo. Depois de ver tudo isso, de mecanismo a taxas de falha, o que a gente leva para casa? A lição mais importante é essa. Informação é poder. É a ferramenta mais valiosa que a gente tem na mão na hora de decidir sobre a nossa saúde. E a gente precisa ser muito honesto sobre uma coisa. Não existe um método perfeito que serve para todo mundo. Essa ideia é uma furada. O que é incrível para sua amiga pode não ter nada a ver com você. Mas com toda a certeza do mundo, existe o melhor método para você. E essa escolha é super pessoal. Leve em conta seu corpo, seu ritmo de vida, sua saúde, seus planos. E é por isso que a conversa com um profissional de saúde é tão essencial. É essa conversa que vai pegar toda essa informação e transformar na melhor decisão para a sua vida. E essa ideia de poder escolher, de autonomia, é tão séria que está na lei, sabia? A nossa Política Nacional de Planejamento Familiar diz com todas as letras. Essa é uma decisão livre da pessoa, do casal. É um direito. Então, para a gente fechar, quero deixar uma pergunta para você. De tudo isso que a gente conversou, dos mecanismos, das taxas de falha, qual foi a informação que mais fez clique na sua cabeça? Aquela que te ajudou a entender melhor suas opções. Porque, no fim, entender é o primeiríssimo passo para poder escolher. Valeu por acompanhar a gente aqui no The Explainer.